Sou Rafael, motorista de ônibus há mais de 20 anos. Atualmente, realizo a rota intermunicipal entre uma cidade metropolitana e São Paulo. Geralmente, aprecio as viagens noturnas, com menos trânsito e mais tranquilidade, permitindo-me dirigir com calma. Em uma noite, o fluxo de passageiros estava mais baixo do que o habitual, o que não me incomodava, já que tornava a viagem mais sossegada. Tudo seguia bem até que parei em uma parada quase deserta para pegar um passageiro. O homem parecia ter uns 40 anos, bem vestido, como se estivesse indo para um evento importante ou algo assim. Assim que passou pela catraca, me cumprimentou com um sorriso estranho, meio perturbador. Eu respondi meio sem jeito, e ele se sentou mais ao fundo do ônibus. Aquela coisa esquisita ficou na minha mente. Algo não parecia certo com ele, mas tentei ignorar. Continuei dirigindo, focando na estrada. O percurso era longo, e eu já estava começando a ficar um pouco cansado, mas o sorriso inquietante do passageiro não saía da minha cabeça. Em um momento, olhei pelo espelho retrovisor para ver se tudo estava em ordem com os passageiros. Foi aí que notei que o homem misterioso já não estava mais no assento onde havia se sentado. Pensei que ele tinha mudado de lugar, então verifiquei os outros assentos pelo espelho, mas ele não estava em nenhum deles. O ônibus não havia parado desde a última vez que ele entrou, então não fazia sentido ele ter saído. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim enquanto dirigia. Não queria pensar que estava imaginando coisas, então continuei seguindo a rota, tentando me concentrar na estrada. Passei a olhar no espelho retrovisor com mais frequência, tentando encontrar o passageiro ou, pelo menos, alguma explicação para seu desaparecimento. Mas, por mais que olhasse, não consegui vê-lo. Terminei meu turno naquela noite, intrigado com o desaparecimento do passageiro. Estacionei o ônibus na garagem, ainda pensando em como poderia ter acontecido, mas sem encontrar uma explicação lógica. Depois, segui meu caminho de volta para casa, tentando deixar o incidente para lá e focar em descansar para o próximo dia de trabalho. No dia seguinte, retornei à rodoviária, já ciente de que faria o mesmo percurso noturno intermunicipal. A viagem começou como de costume, com poucos passageiros. Tudo estava tranquilo até que cheguei à mesma parada deserta da noite anterior. Quando parei, para meu espanto, lá estava o mesmo homem de ontem, com suas roupas bem arrumadas e seu sorriso inquietante. Ele subiu no ônibus, me cumprimentou da mesma forma que na noite passada, e eu respondi, ainda tentando manter a compostura. Ele se dirigiu para o fundo do ônibus e se sentou. Aquilo me deixou apreensivo, já que não fazia sentido ele estar lá novamente, do mesmo jeito, e não havia como eu esquecer sua presença bizarra da noite anterior. Tentei focar na estrada, mas a sensibilidade que senti na noite anterior voltou com força total. Continuei verificando o espelho retrovisor, tentando acompanhar os movimentos do passageiro misterioso. A cada curva ou parada, eu esperava que ele sumisse de novo, mas ele permaneceu sentado, olhando pela janela. Eu fiquei alerta durante toda a viagem, tentando entender o que estava acontecendo com aquele passageiro estranho e seu comportamento enigmático. Na minha mente, algo estava fora do normal, e eu não sabia se o pior ainda estava por vir. Dirigindo pela estrada, ainda atento ao passageiro que estava sentado no fundo do ônibus, percebi algo anômalo. De repente, o homem se levantou de seu assento e começou a caminhar em direção à frente do ônibus, me encarando pelo espelho retrovisor. Aquele seu olhar estava diferente, mais intenso e perturbador. Tentei me manter calmo e continuar dirigindo, mas aquela sensação de desconforto aumentou ainda mais quando ele chegou mais perto de mim. Notei que seus olhos pareciam mudar de cor, ficando completamente negros. Aquilo me deixou arrepiado, mas mantive a concentração na estrada. De repente, o homem simplesmente desapareceu diante dos meus olhos. Olhei pelo espelho retrovisor para ver se ele havia voltado para o fundo do ônibus, mas não consegui vê-lo em lugar nenhum. Aquilo me assustou ainda mais, e fiquei confuso sobre o que havia acabado de acontecer. Assim que terminei meu turno,
Fui conversar com meu amigo que trabalhava na parte de vigilância dos ônibus para ver se ele poderia me ajudar a entender o que estava acontecendo. Eu precisava ver as gravações das câmeras de segurança para tentar encontrar alguma explicação. Quando assistimos às gravações, fiquei chocado. Nas imagens, não havia nenhum sinal do passageiro misterioso. A câmera mostrava apenas a mim, abrindo a porta e, aparentemente, cumprimentando nada. Era como se eu estivesse falando sozinho, com ninguém entrando no ônibus. Aquela revelação me deixou ainda mais perturbado. Eu sabia que tinha visto o passageiro e que ele havia entrado no ônibus, mas as imagens não mostravam nada. Agora, eu estava mais confuso e apavorado do que nunca, sem saber o que pensar sobre tudo aquilo. Depois de tudo o que aconteceu com o passageiro enigmático, fiquei completamente abalado. Nunca havia vivido algo tão assustador em todos os meus anos como motorista de ônibus. A situação inteira me deixou perturbado e receoso de continuar dirigindo naquela rota noturna. Decidi, então, pedir uma transferência de linha para minha empresa. Expliquei que queria uma rota diferente, de preferência durante o dia e com mais movimento. Por sorte, eles conseguiram me transferir para uma linha metropolitana mais movimentada e sempre cheia de passageiros. Não dava mais para continuar na rota intermunicipal à noite, depois do que vivi. Apesar da mudança de linha e horário, aquele incidente nunca saiu da minha cabeça. Continuei conversando com meu amigo da vigilância sobre o que havia acontecido, mas ainda não encontramos nenhuma explicação lógica para tudo aquilo. Não contei o que vivi para mais ninguém, além do meu amigo da vigilância. Achei que seria melhor manter o acontecimento em segredo, já que comentar com outros colegas poderia levantar dúvidas sobre minha sanidade ou minha capacidade de dirigir. Agora, dirijo uma linha durante o dia, com bastante movimento e passageiros frequentes. Sinto-me mais seguro com essa nova rotina, mas nunca esquecerei a experiência aterrorizante que vivi. Espero que nunca mais precise lidar com algo parecido, pois foi uma vivência que me deixou com um medo que não consigo explicar. Sou Gustavo. Há poucos meses, comecei a trabalhar como motorista de ônibus de viagens. Geralmente, as viagens são longas, entre cidades distantes do Brasil, e costumo trabalhar com um colega, o Marcos, revezando a direção para podermos descansar. Numa dessas viagens, saímos de São Paulo com destino a Belém, uma jornada que costuma durar entre 2 a 3 dias. O ônibus era confortável, com poltronas reclináveis e espaço suficiente para os passageiros se acomodarem. Além disso, tinha ar-condicionado e banheiros limpos, pois é essencial para uma viagem longa. Iniciamos a viagem no início da noite, com Marcos ao volante, enquanto eu descansava na cabine de descanso reservada para os motoristas. Assim, poderíamos revezar a direção sem precisar parar para descansar. Tudo parecia normal. Fomos avançando pelas estradas, parando em pontos estratégicos para os passageiros esticarem as pernas, irem ao banheiro ou fazerem um lanche. Alguns passageiros saíam para fumar um cigarro ou apenas respirar ar fresco. No começo, a viagem seguiu sem problemas. O ônibus estava tranquilo, com apenas o som do motor e da estrada ao nosso redor. Na cabine de descanso, tentei aproveitar o tempo para dormir um pouco. No segundo dia da viagem, era minha vez de dirigir. Marcos estava descansando e estava na cabine enquanto eu estava ao volante. A viagem continuava sem problemas, com paradas programadas para os passageiros se esticarem e irem ao banheiro. Estávamos numa estrada deserta, passando por um trecho mais afastado das cidades. O ambiente era calmo, com pouca iluminação nas proximidades e uma sensação de isolamento. Eu tentava me manter alerta, atento à estrada e ao que acontecia ao meu redor. De repente, percebi algo incomum. O som do motor do ônibus e das rodas no asfalto começou a desaparecer gradativamente. Achei que pudesse ser algum problema no ônibus, mas logo percebi que o silêncio era total. Era como se todos os sons tivessem sido sugados do ambiente. Aquilo me deixou inquieto. Nunca havia vivido uma experiência assim em meus anos de estrada. Olhei pelo espelho retrovisor para ver se os passageiros estavam notando alguma coisa, mas eles pareciam estar dormindo ou distraídos com seus próprios pensamentos. Então, algo ainda mais estranho ocorreu. Comecei a ouvir risadas distantes e ecoantes ao redor do ônibus. Pareciam risadas de crianças, mas havia algo sombrio e perturbador nelas.
As risadas vinham de todas as direções, mas não havia ninguém na estrada além de nós. Fiquei cada vez mais nervoso, tentando entender o que estava acontecendo. As risadas continuavam, se misturando ao silêncio absoluto. O ambiente estava cada vez mais tenso, e eu não sabia como lidar com aquela situação. As risadas persistiam por um tempo, deixando-me cada vez mais preocupado. Tentei manter o foco na estrada, mas aquela sensação de medo e desconforto era constante. Estava ansioso para chegar a uma parada para poder verificar o ônibus e tentar entender o que estava acontecendo. As risadas distantes continuavam ecoando ao redor do ônibus, deixando-me tenso e apreensivo. Eu tentava me manter focado na estrada, mas era difícil ignorar aquelas vozes perturbadoras. De repente, a situação ficou ainda mais estranha. Ouvi uma risada bem perto de mim, como se estivesse dentro do ônibus. O som era agudo e aterrorizante, me pegando de surpresa. Imediatamente olhei pelo retrovisor, tentando localizar a origem da risada. Foi quando vi uma cena que me deixou completamente paralisado. Uma criança com aparência sinistra estava sentada na poltrona bem atrás de mim, rindo de forma inquietante. A criança tinha uma pele pálida e os olhos fundos, quase negros. Seu sorriso parecia demoníaco, revelando dentes afiados. Ela me encarava pelo espelho, e a sensação de mal-estar aumentou ainda mais ao ver aquela cena. Quase perdi o controle do ônibus. Minha mão tremeu no volante, e precisei respirar fundo para me concentrar. Não podia deixar os passageiros em perigo por causa do que estava acontecendo. Quando voltei a olhar para o espelho, a criança sinistra havia desaparecido. Não havia sinal dela em lugar nenhum do ônibus. Fiquei em dúvida se realmente a tinha visto ou se tudo não passava de uma ilusão. Apesar de não encontrar mais a criança, o medo e a inquietação permaneceram. Continuei dirigindo, tentando entender o que havia acontecido. Assim que a risada perturbadora sumiu, o som do motor e das rodas voltou ao normal. Senti um alívio imediato. As risadas tinham desaparecido e o silêncio absoluto foi substituído pelo ruído familiar do ônibus em movimento. Segui dirigindo com cuidado, ainda abalado pelo que tinha visto e ouvido. Estava ansioso para chegar à próxima parada e trocar de lugar com Marcos, que estava descansando na cabine. Quando finalmente parei o ônibus na parada, chamei o Marcos para me substituir. Eu estava inquieto com o que havia acontecido, então contei tudo para ele. Falei sobre o silêncio na estrada, as risadas distantes e a aparição da criança sinistra no ônibus. Ele me ouviu com atenção, mas não parecia surpreso. Ele disse que muitos motoristas têm histórias de experiências estranhas durante viagens noturnas, especialmente em estradas mais isoladas. Segundo ele, encontros com figuras misteriosas ou eventos inexplicáveis são quase uma tradição para os motoristas. A atitude tranquila do Marcos me ajudou a me acalmar um pouco, mas eu ainda estava abalado com o que havia vivenciado. Ele se ofereceu para assumir o volante para que eu pudesse descansar e me recuperar do susto. Concordei com a proposta e me dirigi à cabine de descanso. Enquanto o ônibus seguia a viagem, tentei relaxar, mas ainda estava pensando nas risadas sinistras e na criança perturbadora. Parecia que minha mente estava presa naquilo, e eu esperava que o resto da viagem seguisse sem mais incidentes. Ainda assim, eu sabia que essas experiências assustadoras fazem parte do trabalho nas estradas noturnas. Felizmente, o restante da viagem foi tranquilo. Não houve mais risadas perturbadoras ou aparições sinistras. O trecho assustador havia ficado para trás, e seguimos nosso caminho com segurança. Marcos dirigiu sem problemas, e eu estava grato por ele ter assumido o volante para que eu pudesse me recuperar. Quando voltei a dirigir, o caminho foi sereno, e chegamos ao nosso destino sem mais incidentes. Mesmo assim, a experiência daquela noite ficou marcada em minha memória. Conversei com outros motoristas depois disso, e eles compartilharam histórias semelhantes, o que me fez perceber que esses eventos misteriosos fazem parte da realidade de quem trabalha nas estradas à noite. Apesar do susto, fiquei aliviado por tudo ter ficado bem no final. Hoje ainda continuo fazendo viagens longas. Nunca mais tive alguma experiência como daquela viagem, mas agora estou sempre preparado para quando acontecer. Meu nome é Vitor. Tenho 45 anos e sou motorista de ônibus há um bom tempo em uma cidade do interior de São Paulo. Trabalhei em diversas rotas ao longo dos anos, mas atualmente faço uma rota circular, passando pelas mesmas ruas todos os dias, parando em pontos específicos para pegar e deixar passageiros. Conheço a cidade como a palma da minha mão, tanto as ruas movimentadas quanto os becos mais tranquilos. Dirigir à noite é uma rotina para mim.
Costumo trabalhar na parte da noite porque gosto da tranquilidade do período. Nessa noite, como de costume, dirigia meu ônibus. Após deixar os passageiros em uma parada específica, eu gosto do meu trabalho, mas com o passar dos anos, o cansaço das noites mal dormidas pesa. Ainda assim, sempre me mantenho alerta enquanto dirijo. Segui viagem sozinho depois que todos desceram na parada, como faço diariamente. Mas naquela noite, algo diferente estava prestes a acontecer. Após continuar a viagem sem passageiros, comecei a notar algo estranho no ônibus. Os pedais e o volante pareciam ter vida própria. Eles começaram a se mover, e eu não conseguia guiar o volante ou pisar no freio. Por mais que tentasse manter o controle, era como se algo invisível estivesse guiando o ônibus. Minha mente tentou racionalizar o que estava acontecendo, mas nada fazia sentido. De repente, percebi que o ônibus estava mudando de rota. Eu sabia exatamente para onde devia estar indo, mas o ônibus estava indo em outra direção. O desespero começou a tomar conta de mim enquanto tentava forçar o ônibus a voltar para a rota certa, mas não conseguia. As ruas começaram a ficar mais escuras, envoltas em uma neblina densa. Eu não conseguia enxergar à minha frente. Apenas podia sentir que estávamos nos afastando cada vez mais do trajeto que eu conhecia. Tentei ligar para a central para pedir ajuda, mas o rádio não funcionava, só emitia um chiado irritante. Eu estava totalmente sem controle, conduzido por uma força invisível. Tudo o que podia fazer era me segurar e esperar o que iria acontecer a seguir. A neblina era tão densa que eu mal conseguia enxergar além do para-brisa. O ônibus parecia se mover sozinho, me levando para um destino desconhecido. Meu coração batia forte no peito, e minhas mãos suavam de nervosismo ao segurar o volante que se movia por conta própria. De repente, a névoa começou a clarear, e eu me vi em um lugar que nunca havia visto antes. Parecia uma cidade abandonada, com prédios antigos e ruas desertas. Tudo tinha um ar de abandono, como se estivesse congelado no tempo. O ônibus parou em uma parada desconhecida para mim, e a porta se abriu sozinha. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. Várias figuras sombrias começaram a entrar no ônibus. Eles eram esguios, com rostos indistinguíveis, como se fossem sombras ambulantes. Os seres pareciam me encarar enquanto se espalhavam pelo ônibus, mas eu não podia ver claramente o que era. O pânico tomou conta de mim, mas eu estava paralisado pelo medo. Não sabia se estava alucinando ou se aquilo era real. Então, de repente, consegui mover meu corpo novamente. Saí do ônibus às pressas, tentando me afastar das figuras sombrias. Assim que pulei para fora, percebi que não fazia ideia de onde estava. Era como se eu tivesse sido transportado para um mundo completamente diferente. Minha mente estava em um turbilhão de confusão e medo. Então tudo ficou escuro, e eu desmaiei. Quando acordei, me vi deitado em uma cama de hospital. Minha cabeça doía, e eu me sentia fraco e confuso. Uma enfermeira entrou na sala e me explicou que eu havia sofrido um acidente. O ônibus que eu dirigia bateu em um poste, mas, por sorte, eu não me machuquei gravemente. Perguntei à enfermeira como fui parar no hospital, e ela disse que fui encontrado no ônibus após o acidente. Nenhum outro veículo estava envolvido, e o ônibus estava vazio. Fiquei aliviado ao saber que não havia passageiros a bordo. Eu tentava entender o que tinha acontecido. A última coisa que me lembro era ter visto aquelas figuras sombrias no ônibus e depois o escuro total. As lembranças pareciam confusas, como se fosse um sonho ruim. Depois de receber alta do hospital, voltei para casa com um misto de alívio e inquietação. O que aconteceu naquela noite ainda parecia um mistério para mim. Não sabia se era resultado do choque do acidente ou se algo sobrenatural havia realmente acontecido. Fui orientado a descansar e me recuperar do susto, mas eu sabia que a experiência ficaria gravada em minha mente por um bom tempo. Os dias seguintes ao acidente foram difíceis. Fiquei em casa tentando me recuperar do susto e das dores, mas o que me perturbava mais era o que vivi naquela noite. Por mais que tentasse encontrar uma explicação racional para os acontecimentos, nada parecia fazer sentido. As figuras sombrias, a estação fantasma e o controle que perdi sobre o ônibus, tudo isso parecia muito real, mas os médicos e a polícia não encontraram nenhuma evidência de algo sobrenatural. Para eles, era apenas um acidente de trânsito, causado pelo cansaço ou por uma falha mecânica. Mesmo assim, não consigo esquecer as risadas distantes e as figuras sinistras que entraram no ônibus. Elas ainda me assombram à noite, tornando difícil dormir. É difícil descrever o medo que senti, mas a imagem daqueles seres não sai da minha cabeça. Apesar de toda a confusão,
decidi continuar com meu trabalho, mas nunca mais dirigi naquela rota noturna. Os eventos daquela noite me deixaram com uma sensação estranha, como se estivesse tocado pelo desconhecido. No fim das contas, não tenho certeza se o que vivi foi real ou uma ilusão causada pelo acidente. Mas uma coisa é certa, jamais esquecerei aquela noite na estrada silenciosa e as figuras misteriosas que pareciam ter vindo de outro mundo. Me chamo Bruno, motorista de ônibus intermunicipal. Costumo dirigir à noite, em rotas entre cidades vizinhas. Em uma dessas viagens noturnas, peguei um passageiro solitário em uma parada distante, à beira de uma estrada deserta. Ele tinha uma presença estranha, vestindo um casaco escuro e com uma expressão que me deixou desconfortável. Assim que entrou no ônibus, se acomodou no fundo e permaneceu em silêncio enquanto eu dirigia. Naquela noite, o ônibus estava vazio, apenas eu e o passageiro solitário no fundo. De repente, ele se levantou e se aproximou da frente, sentando-se mais próximo de mim. O passageiro começou a puxar conversa de forma casual, mas com um tom de voz que me deixava apreensivo. Ele falava de maneira calma, mas com uma estranha certeza sobre os acontecimentos à nossa frente. Logo, ele começou a prever situações que surgiriam na estrada, falou que um carro logo apareceria à nossa frente, e não demorou muito. Surgiu um carro exatamente como ele descreveu. Depois, avisou sobre um pedestre atravessando a rua com o sinal fechado para mim. Logo vi uma mulher atravessando a rua. Tudo o que ele dizia se tornava real. Essa sequência de previsões precisas me deixou inquieto. Eu me perguntava quem era aquele passageiro e como ele sabia das coisas que estavam prestes a acontecer. Enquanto eu dirigia o ônibus, tentando assimilar as previsões que se concretizavam, o passageiro misterioso continuou a conversar comigo. Desta vez, ele começou a falar sobre minha vida pessoal, tocando em assuntos delicados e segredos que eu nunca havia compartilhado com ninguém. Suas palavras me deixaram chocado. Ele mencionou eventos do meu passado, escolhas que eu fiz e arrependimentos que eu carrego. Parecia saber mais sobre mim do que eu mesmo sabia. Isso me deixou com um misto de raiva e medo. Ele continuou a revelar aspectos sombrios da minha vida, como se estivesse lendo minha mente ou olhando direto para minha alma. As previsões sobre meu futuro eram ainda mais perturbadoras, indicando tragédias e dificuldades que estariam por vir. Eu tentava manter o foco na estrada, mas estava cada vez mais desconcentrado com tudo o que ele dizia. O clima dentro do ônibus era tenso, e eu estava começando a sentir um medo genuíno da presença daquele passageiro. Ele parecia saber muito sobre minha vida, e suas palavras deixavam claro que ele tinha um poder estranho sobre a situação. Enquanto o passageiro continuava a fazer previsões sombrias sobre minha vida, eu tentava manter a calma. Sua presença já me deixava extremamente desconfortável. De repente, ele revelou um segredo meu que ninguém mais poderia saber. Aquilo me deixou em choque. Virei-me abruptamente para encará-lo, mas ao fazer isso, não notei que ele havia desaparecido completamente. O assento onde ele estava sentado estava vazio, como se ele nunca tivesse estado ali. Tentei procurar por ele pelo retrovisor, mas não havia sinal algum de sua presença. Então, ouvi uma risada baixa e sinistra ecoando pelo ônibus, aumentando minha apreensão. A sensação de vazio tomou conta do veículo, e eu já não sabia se aquilo era real ou se estava alucinando. Continuei dirigindo, tentando me concentrar na estrada, enquanto a risada ressoava em meus ouvidos. O desaparecimento do passageiro e a risada misteriosa deixaram a viagem ainda mais perturbadora. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que algo estranho tinha ocorrido dentro do ônibus naquela noite. Tentei focar em dirigir e seguir a rota normalmente, mas as previsões que ele havia feito estavam na minha mente. Quando terminei minha jornada, estacionei o ônibus e fui para casa, ainda assustado com tudo o que havia acontecido. Nos dias seguintes, algumas das previsões sombrias do passageiro começaram a se concretizar, e isso me deixou ainda mais confuso e inquieto. Não sabia se tudo aquilo era uma coincidência bizarra ou se o passageiro realmente havia previsto o futuro. As situações pelas quais passei após aquele encontro misterioso me deixaram abalado. Comecei a evitar dirigir à noite, tentando afastar qualquer lembrança daquela noite estranha. Apesar de tudo, não conseguia encontrar respostas para quem ou o que era aquele passageiro. Nunca mais vi ou ouvi falar dele. A experiência foi algo que me marcou profundamente e mudou minha perspectiva sobre o que pode haver além do nosso mundo visível. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações.